A A paz do paz do Senhor, Senhor, meus meus irmãos, irmãos, bem-vindos bem-vindos aos aos 12 12 meses meses com com Jesus. Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos ao nosso nono vídeo desse projeto 12 meses com Jesus. E hoje o tema que foi escolhido, que está aí para vocês verem, é: Deus me ama apesar de meus pecados? Então fica aí a pergunta: Deus me ama apesar dos meus pecados? Nós escolhemos como texto base desse tema em Romanos, capítulo 8, do versículo 38 ao 39. E o Edson vai ler agora para vocês. Amém. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E eu quero fazer uma pergunta com base nesse texto que o Edson acabou de ler. Você acha que o seu pecado é maior que o amor de Deus? Eu pergunto isso porque é muito comum que as pessoas, por terem cometido muitos pecados ou terem cometido várias vezes o mesmo erro, elas pensam que Deus se cansou de perdoá-las, se cansou de amá-las. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. Então, por mais que você tenha pecado, errado, o amor de Deus está ainda disponível para você, para sua vida. Então, acompanhe o vídeo que a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. O vídeo de hoje, ele vai ser um pouco mais diferente dos outros, né? A gente resolveu fazer um vídeo que fosse mais de perguntas e respostas. Então o Edson, ele vai fazer umas perguntas para mim, eu faço umas perguntas para ele, mas tudo baseado no tema de hoje, para que fique mais dinâmico e que vocês possam entender melhor. Então eu vou fazer a primeira pergunta para ele agora. A pergunta vai ser a seguinte: como você definiria o amor de Deus? Como definir o amor de Deus, né? Acho que essa é uma pergunta muito boa para o que Deus tem falado no nosso coração nesse mês, para o que Deus quer falar com você nesse pequeno vídeo, né? Não sei se vai ser tão pequeno assim, mas vamos tentar fazer o dele o menor possível. Mas se fosse para definir o amor de Deus assim, eu diria que é o amor perfeito. É um amor incondicional. É um amor inefável que nós seres humanos não temos nem capacidade para tentar entender esse amor, sabe? É um amor que único, e por ele ser único é o que torna ele tão exclusivo, tão diferente assim. Mas se fosse para resumir um versículo que eu poderia falar, não, cara, definir o amor de Deus assim, é difícil, mas eu usaria esse versículo, que é em João 3,16, é bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é um versículo onde ele vai dizer que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que João não tem palavras para colocar aqui. João não tem palavras procuradas naquele tempo no dicionário para explicar, não, o amor de Deus se compara a isso. E naquele tempo as pessoas pegavam palavras ou sentimentos e tentavam comparar a coisas, entendeu? Isso vai estar muito explícito no livro de Apocalipse, quando João pega as coisas da terra para tentar comparar com o céu, como as ruas de ouro, como vai ser a questão do banquete, de como a gente estiver lá, sabe? Ou seja, só que quando eu falo do amor de Deus, não tem nem comparação aquilo que é o amor de Deus. É um amor incondicional, um amor completo. É, é um amor que, cara, você como ser humano, você que a gente está falando hoje, Deus me ama apesar dos meus pecados, cara, Deus já sabe que você não é perfeito. Deus já sabe que você é uma pessoa que vai errar. Como é que, tipo, Deus te ama hoje, sabendo que quem sabe você peque amanhã. Ele continua te amando hoje, mesmo sabendo do amanhã. É um amor não por troca, tipo, você me faz isso e eu te amo. Não, Deus simplesmente te ama. E você pode fazer trilhões de coisas certas, Deus vai continuar te amando. Você pode fazer coisas erradas, pecar, e Deus vai continuar te amando. Nada vai fazer Deus te amar mais ou ele te amar menos. O amor de Deus é isso.
eu definiria o amor de Deus assim. Amém. E já que a gente está falando sobre o amor de Deus, e falando sobre essa questão de Deus me ama apesar dos meus pecados, foi muito antes de começar falando sobre o amor de Deus, de como ele é definido assim, né? De como ele é um amor totalmente inexplicável e um amor tão poderoso. Eu queria perguntar para você, Kézia, uma pessoa que já caiu várias vezes no mesmo pecado, a pessoa que tenta sair, luta e tá ali, mas peca de novo. E essa pessoa, quem sabe, já está se distanciando de Cristo. Ela pensa que não vai ter mais perdão para ela, ou pensa que Deus não vai mais aceitar ela, né? Deus pode continuar amando essa pessoa ainda? A resposta para essa pergunta é sim. Deus continua amando essa pessoa, por mais Glória que a ela Deus. tenha caído diversas e diversas vezes no mesmo erro. Porque o amor de Deus, como o Edson acabou de explicar, definiu muito bem, além dele ser inexplicável, ser muito além da nossa compreensão, ele é também um amor poderoso. Ele é capaz, sim, de perdoar inúmeros pecados, como eu falei na introdução. Então, se uma pessoa ela acaba tendo um certo vício em um pecado específico, isso não significa que Deus irá abandoná-la, rejeitá-la de forma alguma. Seu amor permanece o mesmo sobre a vida daquela pessoa. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que não importa quantas vezes a pessoa cometeu o mesmo erro, quantas vezes a pessoa pecou, se arrepende, pede perdão a Deus e Deus vai lá e perdoa e ele sempre vai amar. Essa é a grande questão que muitas pessoas ainda não entenderam. Deus lhe ama, independente do seu erro. Ah, mas eu cometi muitos, muitos e muitos erros. Deus ainda te ama. Os olhos dele ainda permanecem te amando, te vigiando, te cuidando. Ele ainda é um pai que te ama, né? Eu comentei com o Edson quando a gente estudou sobre esse tema a respeito de filhos adotivos, né? Que muitas vezes os filhos adotivos, eles são pessoas que ficam querendo chamar a atenção dos seus pais, né? Que o adotaram, de forma que eles fazem tudo certinho, tudo bem feito, preocupados de não serem amados pelo pai. Enquanto uma criança que já nasceu em uma família assim de berço, ela não fica tão preocupada com isso, ela simplesmente é ela e pede perdão, aprende com os pais, sem aquela pressão de querer agradar para não Perder, né? De certa forma. para não perder o amor dos seus pais, porque elas têm medo de serem abandonadas, elas têm medo de serem rejeitadas. E com Deus não precisa ser dessa forma. Apesar de sermos filhos adotados, a gente não precisa viver uma vida como se a gente precisasse ser perfeito para ter o amor de Deus. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele permanece o mesmo sobre nós. Mas isso não significa que, apesar dos nossos erros, nós devamos continuar pecando. Porque veja que no mesmo livro de Romanos, diz assim, lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 2, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o que essa palavra está querendo dizer é o seguinte: como é que a gente vive uma vida para Deus e permanecemos escravos do pecado? Não, é Não como se não existe, né? tivesse lógica, não tem lógica, não tem cabimento uma pessoa que está vivendo uma vida nova com Cristo viver uma vida presa no pecado. É um ponto bom falar sobre isso, porque é somente com Cristo que nós temos força para vencer o pecado. É somente com Ele que nós temos realmente a capacidade de chegar ali dizendo, não, eu não vou fazer isso. Não por suas próprias forças, mas porque Cristo agora vive em você e você é capacitado. Ou seja, você agora, as correntes que te prendiam no pecado foram o quê? Quebradas agora. Porque você tem o poder e força agora para vencer o pecado, entendeu? Não por suas próprias forças, mas sim por causa de Cristo, entendeu? Você por si próprio não tem como olhar para o pecado e dizer assim, não, não quero.
Cara, uma hora você vai ceder porque você não tem forças para aquilo. É como um alcoólatra querer deixar de beber, não tem como, gente. É muito difícil, é tipo, é trilhões de tempo de terapia, trilhões de tempo de alguma coisa. É claro que ele pode chegar a fazer isso, mas viver uma vida completamente liberta do pecado, não. É somente com Cristo Jesus, porque é Ele que nos capacita e nos dá essa força. Ele é o único que tem o poder para quebrar essa barreira espiritual que nós temos, que nós tínhamos, é claro, antes, né? Agora que estamos com Cristo, nós temos essa liberdade. Então, respondendo sua pergunta, para resumir, né? Deus sim, Deus ama as pessoas que cometeram o mesmo erro várias vezes. Deus continua amando essas pessoas. Porém, justamente por ele nos amar, que ele vai fazer com que a gente não seja mais escravo do pecado. Então, assim, se você sabe que Deus o ama, acredite que é por esse amor tão grande que ele tem sobre a sua vida que ele vai sim corrigi-lo, que ele vai sim fazer você entender como aquele pecado é errado, como aquilo afeta a sua vida. Então, lá em Hebreus fala assim, Hebreus capítulo 12, versículo 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, o amor de Deus, ele não é baseado apenas em gostar de você, em ficar alegre por você. O amor de Deus, ele não se resume apenas nisso. O amor de Deus, ele faz você entender que você precisa ser corrigido, que você precisa ser disciplinado por ele, ser Se arrepender, moldado né? por ele. E esse amor que é tão bom, que é tão maravilhoso, faz você também entender que você não precisa mais ser escravo do pecado. Ele te liberta do pecado, faz você entender, muda a sua mentalidade em relação ao pecado, faz você querer viver uma vida inteiramente para ele. Então é necessário que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, a ter essa mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Nós falamos em um vídeo sobre isso, nós falamos um vídeo falando apenas só sobre arrependimento. Eu indico que vocês assistam também. Então é necessário que haja esse arrependimento para que a gente possa viver uma vida, como eu falei, inteiramente para Ele, uma vida que agrade ao Senhor. Então, aproveitando isso que a gente está falando sobre correção, que Deus corrige a quem Ele ama, então já quero lançar uma pergunta para o Edson, que é a seguinte: como funciona a correção de Deus às pessoas a quem Ele ama? Porque a gente sabe que existem consequências, né, para os nossos pecados. Então, como é que funciona a correção de Deus para as coisas que nós fazemos de errado? Boa pergunta. Porque eu quero a pergunta para fechar esse vídeo é falar sobre como funcionam nossas consequências, né, das nossas atitudes, nossos pecados. Porque acho que primeiro de tudo para a gente falar é que Deus corrige com amor. Deus não corrige como nós seres humanos muitas das vezes, que vai na base da ira, na base da raiva, como um pai corrige o filho, quem sabe tá ali, passou o dia inteiro atribulado, se de coisa, chega em casa, desconta tudo no filho, ou enfim. O amor do ser humano é falho. Mas Deus, quando a gente fala de correção de Deus, nós já ficamos assim com um medo de tipo, oh meu Deus, disciplina, correção, punição. Só que, cara, o amor de Deus, a correção de Deus é com amor. É diferente da do homem. E outra, uma coisa bem importante, Deus só corrige quem é filho. Sabe onde é que está escrito isso? Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, como a Kézia disse, mas eu quero ler o versículo 7, logo após esse, que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Ele vai dizer que as provações, as provas que a gente sempre fala, né? As tribulações, a gente tem que aceitar como disciplina, ou seja, é um processo, é algo que nos molda, é algo que nos transforma e nos ensina. Vamos colocar um exemplo então de um pecado bem terrível mesmo, um pecado de traição. Ou seja, o marido ou a esposa traiu, ou seja, alguém traiu o cônjuge com alguém e tal, e quem sabe a pessoa, né, perdoa ele ou perdoa ela e continua o relacionamento. Só que as consequências essa pessoa vai ter que lidar agora. Quem sabe? Vai ter que lidar com o outro, o cônjuge não está, quem sabe,
está naquele processo de perdão, ou seja, ele não vai olhar para sua cara como antes. Ele não vai confiar em você como antes. Você vai ter sim que conviver durante, quem sabe, um tempo com desconfiança, com um olhar meio assim de dor. A sua relação não vai ser a mesma. Outra coisa, você vai estar distante de Deus. Você vai ter que agora que reaproximar de Deus, vai ter que continuar sua vida agora mais dedicada ainda a Deus. Ou seja, não vai ser fácil. As consequências disso podem durar muito tempo. Sabe quem foi que uma pessoa que tomou muitas consequências dos seus pecados? Davi, quando ele matou o esposo, planejou a morte do esposo de Betseba e deitou-se com ela. Enfim, no final das contas ele casou com ela. Mas a consequência que Deus disse foi o quê? Que a espada não se apartaria de sua casa. Começou com os seus filhos. Um abusou da irmã, o outro que matou o irmão e agora quer tomar o trono do pai. Davi, desde aquele dia, ele não teve sossego. Foi batalha, foi consequência atrás de consequência. Mas me diga onde é que estava Deus. Deus já tinha perdoado Davi, mas Deus estava com Davi, o ajudando em meio ao processo. E Davi sempre clamando a graça e a misericórdia de Jesus, e o amor de Deus está envolvido ali. Deus é tão justo, que ele permite que a consequência venha das nossas atitudes. Isso não é só em relação ao pecado, mas sim em tudo que a gente faz. A gente faz uma coisa boa, a consequência, quem sabe, é algo bom, é algo que ele vai te favorecer. Se você fizer algo ruim, a consequência é algo ruim. Se eu roubo, qual a consequência? Ir para a prisão, quem sabe eu levar uma pisa no meio da rua de alguém, sabe? Se eu xingo o meu próximo, qual é a consequência? Que ele me xingue de volta, sabe? Se eu faço o bem ao meu próximo, qual a consequência? Que ele me faça o bem algum dia. E eu quero falar sobre como é essa correção de Deus, né? Que Deus deixa as consequências virem, que são essas provações, tribulações, mas que servem para nos moldar, para nos fazer crescer, sabe? E é claro, o amor de Deus está ali, porque quem está corrigindo é Deus. Porque, meu amigo, se Deus não corrigir, nós estamos fritos. A palavra é essa. Precisamos da correção de Deus. É através dessa correção que nós ficamos próximos de Deus e aprendemos com nossos erros. Mas, para resumir, a gente está fazendo esse vídeo aqui para vocês pessoas que estão vivendo a vida, que pecaram e não estão conseguindo sair do pecado. Pessoas que, quem sabe, se decepcionaram com vocês mesmos, porque não tem como falar que você se decepcionou com Deus. Porque Deus não nos decepciona. É nós que temos o pensamento diferente de Deus. Mas quem sabe acontecer algo na sua vida que você nunca pensou que aquilo poderia acontecer. Quem sabe você está passando por um sofrimento, por uma tristeza. Quem sabe você está tão amargurado com o seu pecado que você pensa que Deus não te aceita, que Deus não te ama, que para que eu pedir perdão de novo, me ajoelhar, Deus acho que nem deve me amar mais. Pessoal, deu um problemazinho aqui na câmera. A gente teve que pegar o celular para gravar assim mesmo, mas a gente quer terminar esse vídeo falando para vocês que Deus ama vocês. O inimigo tem colocado mentiras na sua mente, dizendo que você não é amado, dizendo que Deus não vai te aceitar, ou seja, culpando você. Mas tem um sangue que desceu em uma cruz, e esse sangue quem te limpa, esse sangue quem te santifica, esse sangue é que pagou a sua dívida. Ou seja, o que Deus quer de você é que você se volte para Ele. Pare de acreditar nas mentiras que nós mesmos criamos, mentiras que nós escutamos do inimigo mesmo, e ouça a voz de Deus te dizendo hoje o que Ele diz em sua palavra, de que Ele não nos abandona, de que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais se esquecerá de nós. Por isso, permaneça em Cristo, lute com todas as suas forças, ore a Ele sendo sincero e dizendo, Deus, eu não estou conseguindo, Pai, me ajuda. E é claro, busque a Ele, porque não tem como a gente ter força sem buscar a Deus. Busque a Ele e com certeza Ele vai te ajudar. Oramos para que você seja realmente edificado com esse vídeo. Oramos para que você se volte para Jesus. Oramos para que você saia desse vídeo sabendo que você é amado por Deus. E Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.